Olá, eu sou o Philipp Scheinberg, motorista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. É um prazer e uma honra estar aqui com a doutora Maria Lúcia Ly, da BP, uma das maiores, ao meu ver, experts em leucemias infantis, linfomas no Brasil, à frente dos maiores grupos de leucemias no Brasil. Maria Lúcia, prazer e honra tê-la aqui conosco, aqui diretamente dos estúdios da Vibra, da equipe Bandeirantes, aqui no Learning Village. Felipe, é um prazer estar aqui com você hoje para discutir assuntos que nós gostamos muito. Espero que eu possa ajudar, né? Com certeza vai ajudar. Então vamos lá. Lúcia, é o seguinte, a gente vai falar agora para aqueles que não são médicos, mas sempre estão ávidos por informações. Principalmente quando eles têm algum conhecido ou ente querido que está acometido por alguma dessas doenças oncohematológicas, no caso aqui, leucemias e linfomas infantis, que é a tua área de expertise. O que foi apresentado nos congressos recentes, o americano, que é o ASCO, e o europeu, que é o IHA, em 2022, que muda a nossa prática hoje, que pode vir a mudar a nossa prática no próximo ano e o que pode vir a mudar a nossa prática nos próximos anos. E fica à vontade para tomar água quando você quiser. Eu acho que eu vou começar pela coisa mais usual para quem trabalha com pediatria, que é falar de leucemia linfóide aguda. Tá bom. Né? Nos dois congressos foi abordada a questão do tratamento da leucemia linfóide aguda e qual a droga que seria essencial no momento atual tão de vanguarda, né, com tantas novas drogas. E eu acho muito interessante falar que ainda é essencial que a gente entenda que a asparaginase é uma droga crítica para o tratamento da leucemia linfóide aguda. Que é uma droga antiga, né? É uma droga lá da década de 60, né? Começou nos protocolos no final da década de 70, começo de 80, e é uma droga que até hoje se mantém como elemento fundamental. Então, mas por que ela aparece num congresso em 2022, depois de 60 anos? Ela aparece porque hoje a gente tem como monitorizar como essa droga funciona. Antigamente, a gente trabalhava meio às cegas. Mas por que isso é importante? Isso é importantíssimo, por quê? porque sempre que a gente... A asparaginase é um elemento estranho, ela funciona como um antígeno ou como algo estranho no nosso corpo. Então, é muito comum que a gente faça reação alérgica, porque é uma droga sabidamente que dava reação alérgicas. Uhum. Isso era o pavor de todos os pais. E o que em geral se fazia? Se tratava alergia e se parava de dar droga. E isso é ruim. Isso é péssimo. Tem estudos mostrando agora que isso não deve ser feito. Não se deve ser feito e que hoje a gente já tem como fazer a monitorização da atividade dessa droga. Para saber se é uma reação Exatamente. à droga. E isso é possível de se fazer aqui, sim, no Brasil. Ótimo. Né? Se começou esses estudos com a doutora Mariana Michalovsky em Porto Alegre, acho que há uns 2 anos. Tá. E hoje a gente usa na prática médica. Então, tem um paciente que tem uma suspeita de uma alergia, o que se faz? Se manda o material para que isso seja feita análise. E aí esse resultado pode dizer se a pessoa... E esse resultado diz em tempo real, não é uma coisa de pesquisa, ele sai dentro do tempo de ser administrada a próxima dose da asparaginase, se a criança tem ou não alergia. Porque se ela tiver alergia, a droga não funciona. A gente vai ter que procurar outras alternativas. Entendi. Mas se ela não tiver alergia, aquilo foi uma reação por outros elementos, por exemplo... Que podem estar junto, né, da asparaginase. Que pode estar junto da asparaginase. Aí você continua. Daí você continua. Veja, isso é muito importante, isso é do hoje. Quer dizer, então né? a perda de eficácia com a descontinuação da droga foi apresentada nos congressos agora. Foi apresentado nos congressos dizer, de uma forma muito importante. Consolidando a importância de se... Né, entre aspas, insistir caso haja subsídio para isso. Né? Que dentro de tudo de novo que se tem, o escopo, o esqueleto do tratamento da asparaginase continua sendo um corticoide, um alcaloide da vida e uma pega-asparaginase. Isso é importante, é uma mensagem importante. E de outras, teve novidades? Eu acho que o que todo mundo quer saber, né, porque todo mundo está ouvindo, assim, sobre esse tratamento do que a gente chama de CAR-T, né, terapia celular, o que se tem sobre isso, a gente está ouvindo aí na mídia. Eu acho que isso é para hoje já, a gente já foi apresentado os resultados, né, o follow-up, né, a longo prazo de um dos estudos muito iniciais, né? Lá do estudo inicial do estudo da Eliana, né, que no follow-up de 2 anos mostrava índices muito animadores, principalmente para aquelas crianças que tinham recidivas, mais de 3 terapias de recidiva, chegavam-se às 8 terapias de resgate, 60% tinham feito transplante recidivário, quer dizer, era um grupo que no passado, né? E foi feito, e o segmento que eles mostraram de quantos anos? E o segmento é de 5,9 anos, olha que espetáculo. Esse é o que apresentaram agora. Esse que apresentaram agora. E o que mostrou esses dados? E o que mostrou? Que o CAR-T mostrou eficaz,
na manutenção da remissão, de 44% desses pacientes se mantiveram com sobrevida livre de recaída. Quer dizer, isso é muito sem doença. Bom. Sem doença. Quase metade, né? 44%. Que eram crianças que a gente não teria como fazer isso no passado. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que o CAR-T veio para o arsenal terapêutico das doenças, das LLAs recidivadas ou refratárias a mais de 2 terapias de resgate. Isso é muito importante que a população saiba. Ela não é uma terapia inicial, ela não é uma terapia que... ela é uma terapia... que tem um momento certo de ser usado. De resgate. Porque a maioria das crianças acabam se, entre aspas, curando com quimioterapia convencional, né? 90% das crianças quer dizer, a gente está falando de um grupo muito pequeno, mas que a gente tem que entender bem para que esse tratamento serve, porque é um tratamento caro. Então, tem um grupo um nicho específico de pacientes que vai se beneficiar. Das células T geneticamente modificadas, que tiram do próprio paciente, modifica geneticamente para atacar a leucemia. Exatamente. E é uma realidade hoje, né, já tem aprovações, né, dessas terapias no Brasil, na terapia celular. A BP é um dos poucos centros que vai realizar esse tipo de tratamento, no momento em que todos a parte regulatória, né, já foi aprovada, tem a questão do preço, tudo. Então, isso é uma coisa que vai acontecer para agora, para hoje. Né? Sim. A gente está esperando. Isso é uma realidade para hoje, né? O que eu vou ter no futuro? Olhando para frente. Olhando para frente, eu acho que a gente vai ter os resultados com os linfomas não Hodgkins bem maduros de pediatria, né? Isso é uma coisa que é um estudo que chama Bianca, né? Um nome bonito. No adulto já tem aprovado para linfoma, mas nas crianças não, né? Mas para criança não. E na verdade, quando cada um que sabe, quando recidiva um linfoma Burkitt, que é altamente curável, mas quando ele recidiva, você não resgata. Né? Você ter a evidência de uma nova terapia sendo proposta com resultados que não foram desanimadores, então é um estudo que vai continuar, o recrutamento foram de poucas crianças, 36 crianças foram recrutadas. Eu acho que isso é uma perspectiva para o futuro animador. Realmente eu achei que foi algo novo. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente deve ter um número maior e isso deve sair com maior consistência, mas a ideia de que isso realmente vai ter impacto em resgatar esse grupo de pacientes que não são resgatáveis nem com transplante, é esse o X da questão. Alguma outra novidade importante? Eu acho que para quem não é médico, eu acho que anticorpos, o que a gente teve em pediatria, nesse momento, nesses nos 2 congressos, nada mais, não se discutiu mais o impacto dos imunoterápicos nos adultos mesmo, em pediatria não se teve muita coisa, mas para quem não é médico, acho que é importante as pessoas saberem que o grupo de adolescentes e adultos jovens, que é aquele grupo de 15 anos até 39 pelo National Cancer Institute. É um grupo que a gente não está mais já, né? Adulto jovem, a gente saímos desse grupo já, né? Pois é, mas esse é o grupo... Não, nós, eu e você. Eu faz tempo. Eu já estou naquele grupo assim que, né? Que eu estou lá mais para terapias... Mas o que mostrou? O que eu acho que é importante é que esses pacientes precisam ser tratados como pediatria, dentro dos protocolos pediátricos. Eu acho que esses 2 congressos... Isso apareceu nesses congressos? Isso apresentou claramente nos congressos. A importância desse grupo de pacientes em relação aos resultados finais, em relação... Olha que interessante que apareceu, gente, nesse congresso, falou-se sobre aderência. Então, veja bem, falar de aderência é uma coisa que não tem nada de diferente. É como fazer um menino de 18 anos tomar sua medicação regularmente. Nossa, como fazer... difícil, não é né? sensacional. É uma fase da vida difícil também, né? Para quem está doente. Mas é muito importante, porque ele pode curar. A chance dele já está em 70%, sem transplante. Então, não é verdade que um indivíduo de 20 anos tenha que transplantar se ele tiver uma leucemia linfóide aguda. Isso já é antigo. Sim. Então, volta a falar assim, é a importância que os pacientes... As crianças, eu acho que são mais protegidas dentro desse universo, mas que essa faixa etária que fica meio perdida seja incorporada em protocolos terapêuticos. Tá certo. Eu acho que essa foi a grande mensagem deles. É engraçado, né, para concluir, Lúcia, porque a gente vê um pouco de um paradoxo, né? A gente vê uma inovação tão grande com as células CAR-T, né, o CAR-T, e né, vindo cada vez mais nesse cenário de leucemias linfóides, linfomas, as neoplasias linfóides que a gente chama, e uma droga da década de 60 que também aparece no mesmo congresso,
né? Exato. Não é muito interessante? É curioso isso, mas reiterando a importância como as coisas, do manejo. Na verdade, é um contínuo, né? É. O CAR-T e os imunoterápicos são ferramentas novas no tratamento de uma doença antiga. E não esquecendo das drogas antigas que e também... eu acho que uma das coisas que eu queria falar, que eu achei muito legal, e acho legal para quem não é leigo, quando você recebe um paciente... Para quem é leigo. Quando você recebe um paciente, ele não é visto só como alguém que vai receber quimioterapia. Então, o olhar do paciente como um todo, do ponto de vista de prevenir que ele tenha toxicidades, por exemplo, existe um estudo chamado IDEAL, Tá. onde o que eles Só para fazem... falar que todos os estudos que a gente faz na medicina tem um nome para a gente poder identificar eles, então é por isso que ela está mencionando. E é muito legal, gente, porque está dentro de um congresso que é o IRRA. E o que eles estão falando? Que os pacientes que chegam obesos, eles são tão de alto risco de não dar certo o tratamento pela toxicidade, que esses pacientes são botados num regime onde eles fazem exercícios seriados e entram numa dieta diferenciada calórica. Para prevenir as toxicidades. E comparativamente, o grupo foi sensacional. Olha que coisa bacana. Além dos outros benefícios, né? De perder peso. Isso, tu vê, tem que ter uma abordagem multi. É multi. Não, então, assim, fantástico isso. Não é fantástico? Só, lógico. Eu acho que é fantástico. Para nós seria assim, os muito magros também entrariam, mas lá, é claro, sempre vai ter o foco do obeso. Mas isso é muito importante. Quem é que pensa que um indivíduo que está tratando de uma leucemia na indução tem que botar ele para caminhar na esteira, fazer um exercício e fazer uma dieta? Interessante. É muito. Eu achei muito interessante, né? Lúcia, prazer aqui. A gente podia ficar por horas falando. Tem várias coisas muito legais. Espero vê-la aqui de volta aqui dos estúdios da Vibra, da equipe Bandeirantes. Espero voltar também. Aqui no Learning Village para passar para vocês que não são médicos as atualizações das principais novidades nas doenças infantis, pediátricas na área da hematologia. Muito obrigada, Lúcia. Agradeço vocês, espero que tenham aproveitado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Prazer foi todo nosso. Obrigado e até a próxima.